Fala, meus amores! Boa noite! Sábado, e aqui estamos com o nosso Matemática e Raciocínio Lógico, dose dupla. As melhores dicas. Galera, separei aqui 6 questões e 6 dicas maravilhosas. Questõezinhas que sempre são cobradas em diversos concursos. Instituto AOCP, Sebrasp, FCC, em todas as bancas. Então, a aula de hoje será maravilhosa. E para que ela fique gravada, vamos fazer o que a gente já acertou. Deixa o like, curte e compartilha. Isso é muito importante. Então, vamos embora. Baixa o material aí que está na descrição do vídeo. E, gente, comenta. Eu serei aprovado. E quem está esperando o lançamento do nosso curso básico de matemática e o nosso curso básico de raciocínio lógico, entre no grupo. Gente, segue o Instagram, porque a gente vai fazer sorteios lá. Segue o Instagram do Exatas. Vamos embora. Vem comigo. Raciocínio lógico de um lado, matemática do outro. E o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Galera, essa primeira questão, tá? Uma questão do Instituto AOCP, ela diz o seguinte: uma catraca P possui 15 dentes e gira a uma velocidade de 270 RPM, ou seja, rotações por minuto. Ela está conectada por uma corrente a uma catraca Q. Sabendo que a catraca Q possui 25 dentes, qual será a sua velocidade de rotação? Ele dá, tá, a figura só a título mesmo de ilustração. Então vamos lá, ó. Você está relacionando o que? A velocidade e a quantidade de quê? De dentes que tem a catraca. Ele diz pra gente que a que tem velocidade de 270 rotações por minuto, ela tem quantos dentes? 15 dentes. E aí ele quer saber a velocidade da outra que tem 25 dentes, vai ser qual velocidade? Galera, eu já respondi aqui uma questão da Sens Gran Rio, uma questão do Sebrasp, que ele fazia a mesma coisa. Essas questões envolvendo velocidade e número de dentes numa catraca, se eu tenho mais dentes, eu vou ter menos velocidade. Gente, essa que tem mais dentes, ela vai ter o quê? Menos velocidade, né? Ela vai girar o quê? Menos. Já essa aqui que tem o quê? Menos dentes, ela tem uma velocidade o quê? Maior. Então, é inversamente aí. Ou seja, se eu tenho mais dentes, eu tenho menos velocidade. É uma regra de 3 o quê? Inversa. Gente, olha o I de inverso, só para você lembrar, ó. Olha o I aí, ó, de inversa. Quando for inversamente, como é que eu vou multiplicar? Lado, lado. Se fosse uma regra de 3 direta, aí eu ia multiplicar cruzado. Então vai ficar como aqui, ó. X vezes 25 igual a 270 vezes 15. Quem é o X? O 25 tá multiplicando, ó. Passa o quê? Dividindo. 270 vezes 15, ó, dividido por 25. Gente, dá para simplificar o 15 e o quê? E o 25 por 5, ó. Vamos dividir ambos por 5. Sempre eu simplifico aos pares, ó.
270 eu vou repetir. 15 por 5 dá 3. 25 por 5 dá 5. Aqui vai ficar, ó, 3 vezes 270. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 7, 21. Vai a 2. 3 vezes 2 dá quem? Dá 6. Com 2, 8, ó. 800 e quanto, gente? E 10, né? Tranquilidade. Beleza pura. Dividido por 5. Galera, lembra que eu já falei isso? Divisão por 5 você faz de cabeça. Como é que eu divido por 5 rápido? É só dobrar esse número e voltar uma casa. Ó, quem é o dobro de 810? O dobro de 810 é 1620. Voltando uma casa, isso vai dar quanto? 162. Resposta, letra C de chupa, Instituto AUCP. Então, galera, veja, essas questões que manda relacionar regra de 3, né, que é quando eu tenho duas grandezas, a regra de 3 simples, você tem que analisar se é direto ou inverso. Quanto mais dentes, mais devagar ela é, ou seja, menos velocidade. Só alegria. E divisão por 5. Eu dobro o número e volto uma casa. Vamos embora. Questão 2, ó, uma questão da Selecom 2025. Ó, um produto teve seu preço aumentado em 60%. Depois houve uma redução de 35% sobre o novo valor. A variação percentual total em relação ao valor original é igual a... Galera, só para que você entenda, ó, esse tipo de questões no meu curso eu resolvo de 3 maneiras. Eu resolvo pelo método de se valor não tem, adote o 100. Você pode fazer adotando o 100. Você pode fazer essa questão por fatores de aumento, fator de desconto, ou pode usar a minha dica, que é o SMJ. É assim que eu vou mostrar. Professor, e o que seria isso? Ó, aumento, você deixa o cara com valor positivo, redução, desconto, você deixa ele com o valor o quê? Negativo. Gente, essas questões que tem 2 aumentos ou 2 descontos, um aumento e um desconto, vou dar logo uma dica. O óbvio nunca é resposta. Como é que a galera pensa? Ah, aumentou 60, aí depois reduziu 35, aí faz 60 menos 35, 25, tá fora. Tá fora. O óbvio nunca é resposta. Você vai aplicar a minha dica, ó. SMJ. Soma, multiplica e junta tudo. O que é que você faz primeiro? Soma os valores considerando os sinais. Ó, eu vou pegar aqui, ó, 60, que eu não preciso botar mais 60, e vou somar com o valor considerando o sinal, ó, menos 35. Você já poderia botar 60 menos 35 direto, ó. Mais por menos. Menos, né? 60 menos 35. 25. Primeira coisa, soma os valores considerando os sinais. Professor, se fossem 2 descontos, ficaria menos 60, menos 35. Professor, e esse M? Multiplica. Só que eu multiplico cada valor dividido por 10. Aí às vezes tem aluno que pergunta assim, professor, por que dividido por 10? Milagre não se pergunta, se aceita. Divida 60 por 10, 6. Divida menos 35, tem que considerar o sinal. Menos 35 por 10, menos 3,5. Gente, quem é 6 vezes menos 3,5? Ó, 3,5 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vai a 3.
6 vezes 3, 18 e 3, 21. Só que aqui vai ficar quanto? Menos 21. E esse J é o quê? Junta tudo. Ó, ficou como? 25 menos 21, 4. Gente, o 4 deu positivo ou negativo? Positivo. Então isso aqui vai relacionar aumento, vai relacionar o quê? Lucro. Um aumento de quanto? De 4%. Prof, se desse o 4 negativo, desconto, redução de 4%. Gente, é só isso. Soma os valores considerando os sinais. Multiplica os valores, só que cada um deles dividido por 10 e junta. Eu, tá? Já dei aulas aqui onde eu mostro adotando 100, tá? É só você procurar aí a aula, tá? Eu faço por fatores, porque de vez em quando a prova induz a você utilizar, deixa lá na forma de fatores. Não tem canal mais completo que o nosso. Por isso que eu digo, a gente já conversou ontem. Curta, compartilha. Galera, questãozinha aí, ó, da parte de raciocínio lógico. Analise o título da reportagem abaixo e, em seguida, levando-se em consideração o estudo das estruturas lógicas, analise os itens. Galera, e ele colocou aqui pra gente o seguinte, ó. Vamos lá. Se você é motorista, então precisa ver esse comunicado sobre o prazo de troca da placa Mercosul. Ainda usa a placa cinza, você pode estar sujeito a multas e nem sabe. Veja os detalhes da placa Mercosul que todo motorista precisa saber. Ele deu aí, gente, um sim então. E olha o que a questão fala. Uma equivalência para o título é, ó, ele quer uma equivalência lógica para esse título aí que fala, se você é motorista, então precisa ver esse comunicado. Outro, uma equivalência lógica para o título é, aí ele pergunta outra equivalência. Uma negação lógica para o título é, gente, vamos aproveitar, ó, em um item ele pede uma equivalência, na outra equivalência e na outra negação. Galera, existem duas equivalências importantes. Vou botar assim, ó. Botar aqui, ó. Equivalências. Tem duas importantes do sim, então. Vou botar aqui a primeira e a segunda. Quem é a primeira equivalência importante do sim, então? Gente, é o que eu chamo de negim. Prof, o que é negim? Nego as duas frases e inverto. Ó, eu vou negar você é motorista. Eu vou negar precisa ver esse comunicado e trocar os dois de posição. Nego, inverto. Vou negar você é motorista. Vou negar precisa ver esse comunicado e troca de posição. Então vai ficar o quê? Se não precisa ver esse comunicado, então você não é motorista. Tá? Então, ó, neguei, você é, neguei, precisa ver e troca os dois de posição. Se você não precisa ver esse comunicado, então você não é motorista. Uma equivalência é essa. Eu chamo de negim, mas essa equivalência tem um nome, ó. É chamada de contrapositiva. É uma das equivalências do sim, então. Professor, e a outra? Gente, e a outra é a equivalência do Neymar sentou.
Quando eu tenho um sim, então, eu posso transformar no ou, negando a primeira parte e mantendo a segunda. Ó, essa é a primeira parte, essa é a segunda. Quando eu tenho um sim, então, eu transformo num ou. Nego a primeira. Nego, você é motorista, vai ficar o quê? Você não é motorista. Ó, neguei a primeira. E mantenho a segunda. Precisa ver esse comunicado. Então, ó, duas equivalências importantes você tem para o sim, então. A primeira, nega as duas e inverte. A segunda, Neymar sentou. Como é que o sim, então, vira ou? Mantenho o que? A primeira, não, né? Aí, Ricardo, tá? Ricardo tá dizendo, mantém a primeira. Não. Aí vai ser negação. A outra equivalência é nega a primeira, mantém a segunda. Neymar sentou, ó. Como é que o sim então vira ou? Nego a primeira, mantenho a segunda. Professor, ele falou também na prova em negação. Vou botar tudo aqui, ó. Em negação. Ó, negação do sim então é o marido safado. O que é que o marido safado faz? Mantém a primeira e nega a segunda. Gente, toda vez que você for negar o sim, então, você mantém a primeira, ó. Mantém a primeira. Você é motorista, ó. Mantive a primeira. E sempre que você for negar o sim, então, você troca por e. Mantém a primeira, você é motorista, e, troque-se então por e, nega a segunda, onde tem precisa ver, vai ficar o quê? E não precisa ver. Pronto, gente. Tá aí. Vamos ver o que é que ele bota. Uma equivalência é, se você não precisa ver, então você não é motorista. Vamos lá. Tá aqui, ó. Se você não precisa ver, você não é motorista. Gente, isso aqui, ó, verdade. Tá certo. A segunda, uma outra equivalência é, você não é motorista ou precisa ver. Ó, você não é motorista ou precisa ver. Certinho. Verdade. E aqui, a negação é, você é motorista e não precisa ver. Ó, negação, você é motorista e não precisa ver. Gente, as três são corretas, ou seja, todos os itens estão corretos. Galera, a gente aqui não repete questões. Não repete. Veja o trabalho que a gente faz. É por isso que eu estava falando que a nossa equipe, a gente teve uma reunião hoje, mais cedo, pedindo para eu reduzir a quantidade de aulas. Vamos ver nessa aula quantas curtidas vai ter, os comentários, porque aí a gente decide se vale ou não a pena continuar com tanta aula todos os dias da semana, fora o que a gente coloca no Instagram, né? Então, vamos embora, ajuda a gente que o dedo não dói, deixa o like e comenta. Vamos lá. Ó, questão 4 da PF. Julgue o item a seguir considerando que uma entrevista com 60 pessoas, 17 tenham informado que gostam de dirigir. 53 têm informado que sentem nervosismo ao dirigir. Pelo menos, ou seja, no mínimo, 10 entre as pessoas entrevistadas informaram tanto gosta de dirigir
Quando sentir nervosismo ao dirigir, gente, isso é interseção, né? Você tem aqui, ó, um probleminha com dois conjuntos. O que é que você tem aí? Os que gostam de dirigir, que são 17. 53 que sentem o quê? Nervosismo, ó, 53. E ele quer saber aqui, ó, a minha interseção. E galera, quando o cara fala, ó, pelo menos é no mínimo, no mínimo. Gente, tem questões do Sebrasp que eles trazem, que ele pede qual a interseção mínima, a interseção máxima, é isso. Ó. Sempre quando ele falar interseção mínima, é porque não tem ninguém aqui fora. Você tem um mínimo lá fora. Lembrem disso. Quando ele quer interseção máxima, você tem um máximo lá fora. Quando ele quer interseção mínima, é porque você tem um mínimo aqui fora. Todo problema de interseção, o que é que você faz, gente? Para fazer rápido, soma tudo, ó. 17, 53, bota 0. E vê o que passa do total, ó. O total são quantas pessoas? 60. Somando tudo, ó. 17 com 53. 70. Mais 0. 70. O que é interseção? Né? Quanto passou do total? 70. Passou quanto de 60? 70. Passou de 60 quanto? 10. 10 é a interseção mínima. Quando ele fala pelo menos é no mínimo. Gente, veja se não é verdade. Ó, se eu tivesse aqui fora 1, aí é que você tinha que somar 1. Já ia dar 71. 71 passou quanto de 60? 11. 11 já é maior que 10. Ou seja, perceba que quando eu aumento aqui fora, aumenta a interseção. Já que a interseção, como é que a gente obtém? Soma tudo e vê quanto passa do total. Então, toda vez que pedir interseção mínima é exatamente quando lá fora é 0. Assista uma aula que tem aqui problemas com conjuntos envolvendo máximo e mínimo. Lá eu mostro todo tipo de questão sobre essa parte. Tranquilidade? Item correto. Vamos para a próxima. Ó, questão 5 da VUNESP. Considera as seguintes premissas. Se o sistema possui 41 sensores ativos, então ele entra no modo de segurança. Se o sistema entra no modo de segurança, então ele reduz a velocidade. Se o sistema reduz a velocidade, então o consumo de energia diminui. Se o consumo de energia diminui, então o tempo de operação aumenta. Com base nessas premissas, qual a conclusão lógica que pode ser inferida? Gente, toda questão que tem vários sim, então, e pede a conclusão, eu sempre digo aos meus alunos, ó, lembre da regra do facão. O que é a regra do facão? Ó, gente, quando eu tenho um conjunto de sim, então, suponha que eu quero aqui a conclusão. Ó, A então B, B então C. Você vai meter a faca nas coisas iguais que estão em lados opostos. Ó, posso cortar aqui B com B. Vai sobrar o que na ordem? A então C. Essa é a conclusão. Ah, professor, silogismo hipotético. Gente, esqueça isso aqui por enquanto. Dentro do curso a gente fala sobre isso. Te dê um conjunto de sim, então. Pode cortar as coisas iguais em lados opostos. Ó, você tem aqui, vou botar na mesma cor, ó. Entra no modo de segurança. Entra no modo de segurança. Coisas iguais em lados opostos. Meta faca. Você tem aqui, ó, coisas iguais em lados opostos. Ó, reduz a velocidade
reduz a velocidade. Coisas iguais em lados opostos. Meta a faca. Meta a faca. Ó, você tem aqui, ó, coisas iguais em lados opostos. O consumo de energia diminui. O consumo de energia diminui. Pica lá a faca em cima, ó. Ó, pica lá faca, ó. Vai embora, vai embora. O que é que sobrou na ordem? Na ordem, ó. Daqui para aqui. Na ordem. Se o sistema possui 41 sensores ativos, então o tempo de operação aumenta. Tem isso aí. Se o sistema possui 41 sensores ativos, então o tempo de operação aumenta? Tem. Resposta letra B. Coisas iguais em lados opostos. Gente, isso só vale para um conjunto de quem? De se, então. Tranquilidade, beleza pura, vamos embora. Gente, última questão aí, ó. Uma questão da IDECAM de sequência. Uma empresa está testando um novo modelo de bateria inteligente. A cada fase de teste, a bateria registra um valor que indica a eficiência acumulada do sistema. Os valores das 4 primeiras frases são 2, 7, 22, 67. Aqui é o primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto. Seguindo o mesmo padrão usado pela bateria desde o início do experimento, qual será o sexto valor registrado? Ó, aqui vem o quinto, aqui vem o sexto. Gente, vou mostrar 2 raciocínios diferentes. Ó, toda vez que você pega sequências, pense nas 4 operações. Vou olhar quanto é que está somando de um para o outro, quanto é que está multiplicando, quanto é que está dividindo. Por exemplo, ó, de 2 para 7 somou 5. De 7 para 22 somou 15. Do 22 para o 67 aumentou quanto? 45. Vamos lá. Olhe para isso aqui, galera, ó. Olhe para isso aqui, ó. 5, 15, 45. Concordam que esses valores eles estão triplicando? Do 5 para o 15 vezes 3. Do 15 para o 45 vezes 3. Esses incrementos que eu estou somando, 5, 15, 45, eles estão triplicando. Então, veja, esse cara aqui vai triplicar. Qual é o triplo de 45? 135. Então agora eu vou pegar 67 e somar 135. Ó, 7 mais 5, 12, vai a 1. 1 mais 6, 7, 3, 10, vai a 1. 1 e 1, 2, ó. Vai ficar quem? 202. E veja que eles não perdem tempo, ó. Botou na letra B. Ele não pediu o próximo, ele pediu o sexto. Então, o próximo aqui, ó. Vou triplicar o 135. Qual é o triplo de 135? O triplo aí, ó, dá quanto? 405, né? Ó, 3 vezes 5, 15 vai a 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10 vai a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Ó, vou aumentar aqui, ó, quanto? 405. 202 com 405 dá quanto? 607. Letra C de chupa e decan. Ó, essa é uma primeira maneira. Quer ver outra maneira? De um número para o outro, eu tô triplicando e somando 1. Veja se não é. Quanto é o triplo de 2? 6 mais 1. 7. Quanto é o triplo de 7? 21 mais 1. 22.
Eita, pô, professor, é mesmo. Quem é o triplo de 22? 66 mais 1. 67. Careca, professor. Quem é o triplo de 67? O triplo de 67, 201. Mais 1, 202. Eita, professor. Quem é o triplo de 202? 606 mais 1, 607. Chupa, Idecan! Duas maneiras, gente. Tudo isso a gente aprende no curso. Galera, quem não segue o nosso Instagram, siga. Sabe por quê? Já entrou dicas hoje, vai entrar mais dicas. Amanhã dica, motivação, questões. Muita coisa boa. E outra, a gente vai lançar o curso e vai fazer o sorteio lá. E tem que estar inscrito no canal, quem não está inscrito ainda, e tem que estar inscrito também lá no Instagram. Gente, é isso. Entra no grupo do Telegram, deixa o like para que a aula fique gravada e a gente continue colocando aulas todos os dias da semana, porque senão a gente vai ter de fato que reduzir. Valeu, um beijão, fui!